Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos com a bendita e doce paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero convidar você que está nos assistindo, nos acompanhando aí agora na sua casa, para pegar a sua Bíblia, a sua revista e juntos acompanhar mais uma escola bíblica, mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, cujo título é Compromissados com a Evangelização. Pegou aí a sua Bíblia, pegou a sua revista? Agora eu quero te convidar a juntos estarmos orando, falando com Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa manhã, esse domingo, por mais uma semana que está começando. Curve aí a sua cabeça se você puder. Se você não puder, mentalize aí em oração e vamos juntos falar com nosso Pai. Pai bendito, em o nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora. Queremos, Senhor, Te louvar por mais uma semana que se inicia, uma semana que passou e uma nova semana está iniciando, Senhor, e temos a oportunidade, o privilégio de começar essa semana na Tua presença, aprendendo, Senhor, sobre a importância da Tua palavra, sobretudo, Senhor, a responsabilidade da evangelização. Pai, agora eu quero te pedir que a Tua mão, que o Teu cuidado, Senhor, alcance, Senhor, todas as famílias, Senhor, que estão conectados conosco agora, Senhor, representados por alguém. Estende, Senhor, o Teu braço, coloca, Senhor, sobre este homem e esta mulher, sobre esta criança, esse jovem, esse adolescente, Senhor, que aonde, Pai, essa transmissão alcançar, possa, Senhor, a Tua mão, a Tua bênção, Senhor, chegar junto com essa pessoa. Nós agora, Senhor, entregamos, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, ao dispor do Teu Espírito, para que a semente da Tua palavra possa cair, Senhor, em terra boa, germinar e dar muitos frutos, Senhor. É o nosso pedido e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. De Bíblia e revista na mão, vamos para a nossa lição, repetindo mais uma vez, lição de número 11, frisando, né, mais uma vez, nós estamos estudando esse semestre, ou melhor, esse trimestre, sobre o verdadeiro pentecostalismo. No domingo último passado, nós estudamos uma lição maravilhosa que chamou a nossa atenção para a cura, né, cura divina, cujo tema da lição 10 era o Senhor Jesus cura hoje, né, trazendo o dom de curar para o contexto dos nossos dias. E hoje nós vamos estudar sobre a evangelização, compromissados com a evangelização. Está aí na sua tela, né? Se você não tem a revista, você pode acompanhar aí na sua tela. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. Olha que reflexão, a verdade prática, né? A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. O serviço, o servir, né, talvez tenha sido uma das maiores lições que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Continuando aí na sua tela, nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo as narrativas de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, que nos diz o seguinte. Talvez, só um adendo, né, a leitura bíblica que aparece aí na sua tela vai estar um pouquinho diferente da minha, porque eu estou fazendo aqui pela revista, e a tela aí do slide é numa outra versão, mas no Evangelho de Marcos, segundo capítulo 16, versículo 14 ao 20. Então, diz-nos assim a palavra de Deus: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Dando continuidade aí, o ponto central da nossa lição diz o seguinte: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Olha que como o ponto central chama a nossa atenção para essa grande responsabilidade que é o evangelismo, que é a evangelização, né? A evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Então, quando nós evangelizamos, ou a responsabilidade de nós tornarmos conhecida a palavra de Deus, não é um compromisso com a sociedade, não é um compromisso de quem evangeliza com o seu próximo. É claro que estar comprometido com o próximo, estar comprometido com a sociedade, mas, acima de tudo, é um compromisso da igreja com o Senhor Deus, né? Foi para isto que a igreja foi instituída por meio do Senhor Jesus. Os tópicos da nossa lição hoje, né, padrão, temos a nossa lição dividida em 3 tópicos ou capítulos. O primeiro tópico chama a nossa atenção para a evangelização. Então, a evangelização como prioridade. Aí nós temos o Evangelho, o único Salvador do mundo, uma agência legítima, né? Então aqui está falando da igreja. O segundo tópico nós temos Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então aqui nós vamos falar sobre a nossa doutrina, o que nós acreditamos, e vamos falar, não vamos entrar, detalhar essas correntes doutrinárias, né? Mas vamos aqui mostrar, lembrar que existe 2 correntes doutrinárias.
né? Uma que entende que a salvação ela é limitada e outra que entende que a salvação é ilimitada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que essas correntes de pensamento, sem, claro, em decorrência do tempo, sem se estender sobre o que cada uma pensa detalhadamente. O terceiro tópico é evangelização local e transcultural. Nós vamos estudar, aprender um pouquinho, né, relembrar sobre essa responsabilidade, né, do evangelho, o evangelismo local e o evangelismo para além das nossas fronteiras. Então, a evangelização, as missões e o desafio hoje. Então, temos aqui uma síntese dos 3 tópicos da nossa lição de hoje. Dando continuidade, seguindo aí, né, próximo slide, nós temos a nossa introdução. E logo na introdução nós temos o seguinte, né? O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Então, nós vamos observar que Jesus ainda, antes de ser crucificado, de ressuscitar, e antes ali das últimas instruções que ele dá aos seus discípulos, quando ele pergunta para os seus discípulos, né, o que as pessoas, a sociedade, os homens pensavam a respeito dele. Então os discípulos dizem, olha, todas as pessoas que conhecem o Senhor têm o Senhor na conta de um grande profeta, né? E aí ele se volta para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Né? E aí nós temos aquela grande revelação que Pedro tem, que o próprio Senhor Jesus diz que não foi carne nem sangue, mas o próprio Pai que o revelou, quando ele diz, tu és o Cristo. E aí, em contraponto ou em resposta a Pedro, Jesus dizia, eu te digo que tu és Pedro, ou tu és Petros, né? Fragmento de pedra, e sobre essa pedra, que era ele mesmo, ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui da boca do próprio Senhor Jesus, que a igreja, ela não é obra humana, ela não é uma invenção humana. Igreja é a manifestação de um projeto de Deus que já estava na eternidade e que agora, em tempo oportuno, ele se revela, ele se manifesta, e nós vamos aprendendo no desenrolar doutrinário do Novo Testamento, né, que a igreja ela é um ajuntamento de pessoas ligadas, né, é um corpo em que cada membro individual, eles se juntam, eles se interligam e tem como cabeça o próprio Cristo. E agora, então, a igreja, ela tem essa grande responsabilidade de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Então, não existe forma de alguém conhecer a Deus, ou melhor, conhecer, né, pode até conhecer, mas de nutrir um relacionamento, nutrir comunhão, fora dessa instituição chamada igreja. É claro que aqui nós não estamos falando, meus irmãos, da igreja como ambiente físico, né, estrutural. Estamos falando aqui da igreja universal, ou seja, que é o ajuntamento de pessoas de todas as partes do mundo ligadas no Evangelho ou em Cristo por meio da pregação do Evangelho. Então isso é a igreja, que teologicamente é chamada de igreja universal ou igreja invisível, né? E nós temos a igreja local, que é o ajuntamento de pessoas, né? Por exemplo, nós estamos aqui na nossa igreja central, na sede. Então aqui nós temos uma igreja, uma congregação, né,
temos em cada bairro e outras cidades, outros templos que são ajuntamentos de pessoas também, que também é igreja, né? E nós temos que faz parte de um único ministério, de uma única instituição. Então, essa é a igreja local, né? As outras denominações, em cada lugar, em cada bairro, em cada cidade, é o que a teologia chama de igreja local. E temos também o templo, né? Que é o prédio, que é chamado de igreja, né? Mas, então, nós temos aqui 3 denominações de igreja, né? Então, temos o templo, o prédio, temos a congregação, o ajuntamento de pessoas que se reúnem nesse prédio. Então, é a igreja, que é chamado de igreja local, e a igreja universal, ou a igreja invisível, que é a igreja que será arrebatada, né? Que são pessoas crentes em Jesus, espalhados por toda a face da terra e de todas as denominações. Então, quando a introdução e a própria palavra de Deus nos chama a atenção, né, e aqui a introdução dizendo que a igreja é a única agência do reino de Deus, está falando aqui da igreja universal, que é o ajuntamento de pessoas de todas as denominações que se congregam em Cristo. Então, essa é a única agência. Então, não tem como ter um encontro com Deus ou estar com Deus, ser arrebatado, como nós chamamos de ir para o céu, fora dessa agência chamada igreja. Então, que isso fique claro para nós, né? Eu acredito que já está claro, estamos aqui apenas relembrando. Continuando ainda na introdução, nesse slide da introdução, nós temos o seguinte: estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Então, perceba, meus irmãos, que o que nós estamos fazendo é dando continuidade em algo que começou. E quem foi que começou essa obra? O próprio Senhor Jesus. Então, primeiro, fala de um grande privilégio, porque nós estamos dando continuidade em algo que o próprio Senhor Jesus começou. Mas, por outro lado, meus irmãos, isso nos imbui de grande responsabilidade, porque o Senhor Jesus, a quem nós sabemos que é Deus, Ele se veste de humanidade, e para se vestir de humanidade, Ele teve que se despir das prerrogativas, dos benefícios, das benécias da sua divindade. Ele teve que se despir da sua glória, se vestiu de humanidade, viveu entre nós, morreu, deu a sua vida, morreu na pior morte de todos os tempos, que era morte de cruz, para poder instituir a sua igreja. E aí, quando ele ressurge dentre os mortos, ele chama os seus discípulos e incumbe os seus discípulos, né, para dar continuidade. E nós somos o resultado da obra salvífica de Cristo, daquela responsabilidade que ele imbuiu os seus discípulos. Então nós temos essa responsabilidade. Então hoje o pecador, para conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus, a igreja que somos nós, precisamos falar de Jesus, precisamos pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo, com a semente do Evangelho, ative a fagulha de eternidade, ative o senso de espiritualidade que há nessa pessoa, ative a sua fé, por meio da pregação do Evangelho, que é uma responsabilidade nossa. E aí então, essa pessoa se decidir por Cristo, ou então rejeitar o Evangelho. Nós sabemos que a pregação do Evangelho, ela resulta em 2 escolhas, né? Ou a aceitação, ou a negação da mensagem do Evangelho. Continuando aí, temos o primeiro tópico, entrando já no corpo da lição. O primeiro tópico chama a nossa atenção, né, a evangelização como prioridade. Então, nós sabemos que a igreja, ela é composta, a atividade da igreja, ela é composta por várias vertentes, né, por várias áreas,
Então nós temos vários departamentos na igreja, nós temos departamento de música, nós temos departamento de ação social, temos departamento de jovens, de crianças, de adolescentes, departamento dos varões, departamento das senhoras, enfim, temos vários departamentos. Mas é preciso entender, irmãos, que todos esses departamentos, eles deveriam estar voltados para a evangelização. Ou seja, esses departamentos, eu não estou dizendo que a igreja não possa ter. Pelo contrário, é necessário a igreja ter os seus departamentos, né, para que possa atender cada faixa etária, possa atender cada demanda da sociedade, sobretudo da comunidade, né, que forma a igreja. Então é necessário ter esses departamentos, mas precisamos entender, ou pelo menos deveria ser esse o objetivo, cada departamento existir, funcionar no sentido de pregar o Evangelho, no sentido de tornar conhecido o Evangelho do Senhor Jesus. Então, é interessante a gente fazer essa reflexão e eu quero te convidar a refletir sobre isso, né? Será que o departamento que nós pertencemos, o objetivo final dele é tornar conhecido a mensagem do Evangelho para que as pessoas venham se arrepender, né? Então, a evangelização como prioridade. Dando continuidade, no próximo slide, nós temos o seguinte: a evangelização, já o primeiro subtópico do primeiro tópico, né? Nós temos a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Pelo contrário, trata-se de uma questão de vida ou morte. Ou seja, o Evangelho é a única mensagem de vida para o homem perdido, para o pecador. Então, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam, né? Então, o Evangelho é essa única alternativa. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que liberta o homem da escravidão do pecado. Então, quando o homem pecou, ainda lá no Éden, né, quando Deus se apresenta, uma das coisas que deu, das consequências do pecado, né, não foi Deus que fez isso, mas a escolha do homem levou Deus ter que expulsar o homem do jardim do Éden, e agora o homem que tinha pleno acesso à presença de Deus, tinha plena comunhão com Deus, ele vai viver separado de Deus. Então, o pecado, a primeira coisa que o pecado fez, e uma das maiores tragédias da humanidade, foi segregar o homem da presença de Deus. E agora, o homem, longe de Deus, ele se torna cativo, ele se torna escravo do pecado. Então, a única maneira, a única forma desse homem ser livre do pecado é por meio das boas novas do Evangelho. Dando continuidade, nós temos aí, no primeiro subtópico da nossa lição, né, o Evangelho, que diz o seguinte: essa palavra vem de duas palavras gregas. Então nós temos aqui o conceito, né, do termo, o que significa o termo Evangelho. Então, essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, e bem, e angélia, que significa mensagem, notícia nova. Assim, a palavra evangelion, ou que significa evangelho, né, quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Então, em síntese, resumindo, né, evangelho significa boa notícia ou notícia nova. Então, o homem que estava em pecado, escravo do pecado, que não tinha nenhuma esperança de salvação, estava condenado a viver eternamente escravizado pelo pecado. Agora surge uma nova notícia, e essa nova notícia é uma notícia boa, porque traz novas de salvação, anuncia que esse homem que estava
perdido, escravizado pelo pecado, agora ele pode levantar os seus olhos para os céus e ver e conseguir enxergar a presença de Deus, e não só ouvir Deus, enxergar Deus, mas poder ter de volta a condição que ele tinha anteriormente, que era de se relacionar com a presença de Deus. Então, ainda no slide, nós temos o seguinte: só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. No segundo subtópico, dando continuidade aí, nós temos o seguinte: o único Salvador do mundo. Então, o Evangelho é quem vai apresentar às pessoas, né, aos pecadores, o único Salvador do mundo, que é o nosso Senhor Jesus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Olha o que nos diz, meus irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 23, e Romanos 5, capítulo 12. Se você puder pegar sua Bíblia aí, para acompanhar esse versículo, Romanos 3, 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a glória de Deus fazia parte do relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. Mas por causa do pecado ele foi destituído, né? Ele foi tirado, ele perdeu esse direito, esse privilégio, né? Então, por quê? Por causa do pecado. Então, a Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 12, olha o que nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Né? Então, olha só, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, Adão, alguém disse assim: mas por que Adão peca e a gente leva a culpa? Simples, né, meus irmãos? Porque Adão era cabeça de raça, né? Ele era o pai da humanidade. Então, ele era o representante, e como representante, quando ele peca, sendo representante, né? Então vamos pensar aqui, por exemplo, numa instituição, numa empresa, e aí essa empresa manda para um congresso o seu representante. Então aquela pessoa, vai um indivíduo, mas esse indivíduo representa essa instituição. Né? Então tudo que ele fizer lá, não é o indivíduo que está fazendo. Né? Tudo que ele fizer lá é a instituição a quem ele representa que está fazendo. Então, se por alguma razão esse indivíduo, no trajeto, acontecer alguma coisa com esse indivíduo e ele não comparecer no evento, não foi o indivíduo que faltou, foi a instituição tal que faltou. Por quê? Porque o seu representante não conseguiu representá-la. Então, acredito que esse exemplo nos ajuda a entender, né? Por que Adão peca e eu me torno pecador? Porque ele é o nosso representante. Adão é o representante da raça humana. Então, uma vez que ele peca, quem está pecando é a raça humana. Da mesma forma, quando Jesus morre, né, ele está representando, a palavra de Deus chama ele de o segundo Adão, né? Então, quando Jesus morre, o seu sacrifício alcança toda a humanidade, porque Jesus é o representante de toda a humanidade. Então, não precisou, assim como um único homem pecou e toda a humanidade, por extensão, pecou também, quando Jesus Cristo é obediente até a morte de cruz, e morre, por extensão, a raça humana que tinha pecado, ela também está sendo alcançada pelo sacrifício de Jesus. Muito bem. Então, dando continuidade aí, nós temos, ainda no slide que está aí na sua tela, temos o seguinte: a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa.
porque não existe salvação sem Jesus. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, a evangelização, ela começa pelos da nossa casa, pelos da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, nação e até os confins da terra, né? Então, é uma responsabilidade que começa pela igreja local, mas ela se expande por todas as nações. Dando continuidade, no próximo slide, nós temos uma agência legítima. Então, que agência é essa, né? Essa agência, nós estamos falando da igreja. A igreja é a única agência legalizada ou legitimada por Deus para proclamar o Evangelho. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Então, eu disse aqui, né, sobre os departamentos, toda a funcionalidade da igreja deveria estar voltada para o alcance do Evangelho, né? Não apenas um local de reunião, um local que a gente se reúne para nos alimentar da palavra de Deus, para comungar da nossa comunhão uns com os outros, né? Então, tudo isso é parte do dinamismo da igreja, né? Mas tudo deve estar voltado para que a mensagem do Evangelho seja proclamada e possa alcançar o maior número de pessoas. E assim, nós finalizamos o nosso primeiro tópico, e a síntese do primeiro tópico diz o seguinte, resume esse tópico da seguinte maneira: o Evangelho é uma questão de vida ou morte, por isso a evangelização é prioridade. Então, por que é prioridade? Porque é uma questão de vida ou morte. Nós acabamos de ver aqui que vida para os que aceitam a Cristo e morte para os que rejeitam. Continuando, nós temos aí o tópico 2, ele vai chamar a nossa atenção, né, dizendo o seguinte: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então, aqui nós vamos ver que existe duas correntes teológicas, né? Uma que entende que Jesus morreu, que aí é o que a gente teologicamente é conhecido de predestinação, né? Então, Jesus não morreu para todo mundo, né? Ele morreu para aqueles que foram eleitos, foram predestinados, né? Porque, segundo o entendimento dessa corrente teológica, alguém por quem Jesus morre não pode se perder, né? Então, como é que essas pessoas, como é que nem todos se salvam se Jesus morreu por todos, né? Então, mas isso aí é apenas uma síntese da base do pensamento dessa corrente, mas nós não vamos entrar nessa seara porque nós não temos tempo suficiente para discorrer sobre isso. No próximo slide, nós temos aí o seguinte: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então, olha que interessante, né? A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Então, o próprio autor da nossa lição, pastor Ezequiel Soares, ele já deixa claro aqui que a nossa intenção, o objetivo da nossa aula, né, então uma observação para os professores, que o objetivo não é provocar um debate entre predestinação e a salvação como nós acreditamos que ela ocorre. Dando continuidade, o primeiro subtópico desse capítulo diz o seguinte: a teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros, né? Então, deixando aqui
as construções, o desenvolvimento de conceitos teológicos de lado. Então, nós procuramos nos apegar, nos apoiar no que a Bíblia diz, né? Então, um entendimento direto da fonte das Escrituras, né? Sem esse viés das correntes teológicas, né? Então, sem esse olhar enviesado a partir da ótica das correntes teológicas, né? Então, a teologia pentecostal, ela procura beber direto da fonte, que é a palavra de Deus. Dando só uma observação, né? Eu até anotei aqui o seguinte, né? Se devemos pregar o evangelho porque o homem é co-participante no processo da salvação, ou porque não sabemos quem são os predestinados, o que é mesmo interessante é que o evangelho seja pregado, né? Então, quem acredita que Jesus morreu por todos e que todos podem ser salvos se der ouvido à pregação do Evangelho, entende que a responsabilidade do Evangelho, né, pesa sobre os nossos ombros, porque quanto mais nós pregarmos o Evangelho, quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho, maior é o número de pessoas que serão salvas, né? Então nós acreditamos que as pessoas, os indivíduos, eles são co-participantes da salvação, né? Então, a pessoa aceita Jesus, ou melhor, a pessoa ouve o Evangelho, a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo ativa alguns gatilhos nessa pessoa que vai disparar ou vai ativar a fé dessa pessoa e ela vai crer no Evangelho. E algumas pessoas não vão simplesmente dar ouvido, vai rejeitar a mensagem do Evangelho. Mas isso não depende diretamente de Deus. É claro que tudo que estava fora do alcance do homem, Deus já fez, né? Enviou seu Filho Jesus, enviou o seu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Instituiu a igreja como mensageira do Evangelho, e agora esse homem que estava distante de Deus, ele tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, né? Mas a decisão de acreditar ou não acreditar é única e exclusiva dele, né? Alguém diz, ilustra, né, essa co-participação do indivíduo na salvação como alguém que está à beira do caminho, faminto, né, passando fome, e aí alguém vem com o pão e dá o pão para essa pessoa. Só que ao estender o pão para entregar essa pessoa precisa, ou melhor, ao colocar o pão à disposição dessa pessoa, essa pessoa precisa estender a mão e pegar o pão e comer, né? Se ela não estender a mão, se ela ignorar a oferta daquele pão, ela vai continuar com fome. Só que houve pão disponível para ela. Então esse é o entendimento, né, de que Jesus morreu para salvar a todos, né? Só que essas pessoas precisam dar ouvido à pregação do Evangelho. Dando continuidade para entendermos um pouquinho melhor, né, o nosso entendimento, né, que é parte da teologia pentecostal, no segundo subtópico nós temos o seguinte, né, que é por quem Jesus morreu. Então os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras. A expiação limitada, que é essa corrente que entende que Jesus morreu por um grupo de pessoas que foram predestinadas, que foram eleitas antes da fundação do mundo, e aí eles vão defender esse argumento dizendo que se Jesus morreu por todos, logo todos deveriam ser salvos, né? Então, por isso, expiação limitada. E a expiação ilimitada. Então, nós temos aqui a imagem, né, dos dois expoentes de cada uma desses pensamentos teológicos, né? Nós temos aqui Armínio e Calvino. Só lembrando que Armínio, quem apresentou essa ideia primeiro foi Agostinho, né? E Agostinho de Hipona. Depois Calvino só desenvolveu esse conceito teológico, né? Então, a expiação ilimitada é que Jesus morreu por todos. E aí nós temos vários textos bíblicos, né, que nos faz entender dessa forma, né? O próprio texto áureo da Bíblia,
que é João 3,16, nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Né? Então, entendemos claramente que não é um grupo específico, mas todo aquele que nele crê seja salvo e não condenado. Dando continuidade, no próximo parágrafo, nós temos o seguinte: a expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidos desde antes da fundação do mundo. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes, que trata-se de todos os homens crentes. Rejeitamos essa interpretação. Então, como nós já falamos, né, e vamos no próximo slide, nós vamos melhorar esse conceito, né, o entendimento desse conceito. Por quem Jesus morreu, a expiação, vimos aqui rapidamente a expiação limitada, agora a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. O Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. 1 João 2,2 diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 4,14 também, convido você para acompanhar esse texto, né, reforçando esse entendimento de que Jesus morreu, que o sacrifício de Jesus alcançou, está ao alcance, né? Está à disposição, ao alcance de todas as pessoas. 1 João 4, versículo 14, diz o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvador do mundo. Né? Então, não foi para salvar parte do mundo, mas para a salvação de todo mundo. Então, só mais algumas observações que é importante. Primeiro, precisamos entender que o Evangelho ele está à disposição. Né? Quando Jesus morreu, ele colocou à disposição de todas as pessoas a oportunidade de salvação. Né? Eu até trouxe o seguinte, anotei o seguinte, né? Que a salvação, que é a morte vicária de Cristo, ela é suficiente para a salvação de todos os homens. Porém, ela só é eficiente, ela só faz efeito na vida daqueles que ouvem o Evangelho. Né? Os defensores da expiação limitada, eles entendem o seguinte, né? Eles partem do seguinte pressuposto, de que o pecado trouxe a morte espiritual ao homem. E eles dizem o seguinte, né, que um morto, ele não consegue, ele perde toda a sensibilidade. Se você pegar um alfinete, por exemplo, e começar a espetar um cadáver, um defunto, ele não vai ter nenhuma reação. Então ele diz o seguinte, que o pecado trouxe a morte espiritual ao homem. Então não há nada que você fale para ele de Deus, do Evangelho, da obra da salvação, ele não vai acreditar nisso. Né? Só que nós precisamos entender, meus irmãos, que o homem, uma das coisas, ou a grande diferença do homem e dos animais, é que a vida do homem, ela tem origem no próprio Deus. Então, Gênesis 2,17 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Né? Então, a vida do homem, a fonte dela é o próprio Deus. Então, quando o homem conhece o pecado, ele peca, realmente, ele morre espiritualmente. Só que eu entendo claramente que Deus não permitiu que o pecado ele tirasse toda... embora o homem estivesse morto espiritualmente, mas o pecado não afetou, né, tá no próximo slide, eu coloquei isso aí,
para você, não está na lição, eu coloquei no slide para a gente pensar junto, né? Então eu coloquei o seguinte, embora a tragédia do pecado tenha separado o homem de Deus, o pecado não apagou a fagulha de eternidade existente no homem. E segundo, nem anulou o senso de espiritualidade inata à condição humana. Então, por maior que tenha sido a tragédia do pecado, o pecado não apagou a fagulha de eternidade do homem. Né? Todo homem, todo ser humano, ele tem uma fagulha de eternidade dentro de si. Né? Por isso que nós temos grande dificuldade, nós temos uma dificuldade terrível de lidar com a morte. Né? A morte tem se constituído, principalmente para os que não têm esperança em Cristo, o grande pavor das pessoas. Nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia em que muitas famílias têm perdido entes queridos, né? E tem sido uma tragédia, porque nós não acostumamos, por mais que nós tentamos entender o processo da morte, por mais que nós estudamos e tentamos normatizar a questão do luto, a questão da morte, isso não é comum a nós. Por quê? Porque o pecado não tirou de nós essa fagulha de eternidade. Então, nós temos esse senso de eternidade. E a morte, ela vem justamente colocar um ponto, uma ruptura nesse sentimento que nós temos. Então, independente da pessoa, da religião da pessoa, independente dela confessar crença em algum Deus ou não, todo o indivíduo, todo ser humano tem essa necessidade, essa fagulha, né, que eu chamo de fagulha de eternidade. E é justamente essa fagulha que, quando nós pregamos o Evangelho, é como se fosse ali a combustão que acessa essa fagulha, ativa a fé da pessoa, e aí ela começa a ouvir a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, né, Romanos 10, 17, se não me falha a memória. Né? Então, quando eu prego o Evangelho funciona como combustão nessa fagulha, e na medida que eu vou colocando combustão nessa fagulha, ela vai acendendo, e esse ato de acender vai resultando em fé. Né? Então, todas as pessoas, o pecado não tirou isso das pessoas. E eu coloquei ainda, né, 2, nem anulou o senso de espiritualidade inata à condição humana. Então, o ser humano, diferente dos animais, faz parte da natureza dele, o senso de espiritualidade. Né? A própria ciência, ela confirma, ela atesta que o homem é um ser espiritualizado. Né? E quando nós vamos para a Bíblia, isso fica mais claro ainda. Né? Nós somos constituídos de 3 partes, espírito, alma e corpo. A parte visível, a parte material, é a menor parte de nós. Então, 1/3 nosso é material e 2/3 é espiritual, espírito e alma. Percebe? Então, o pecado, ele não tirou essa constituição natural de espiritualidade. Então, por mais que a pessoa não creia no Deus verdadeiro, ou não creia num Deus transcendental, ela vai ser atraída para algo além da compreensão dela, para além do que está diante dos seus olhos, do que é material, do que é palpável, porque a espiritualidade faz parte da sua condição humana. Né? E a mensagem do Evangelho, ela atinge justamente essa espiritualidade. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade é essa capacidade ou essa condição de transcender para o que para além do que é material. Então, isso é espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é como se fosse uma ferramenta que vai nos conduzir a Deus. Né? Mas quando eu não tenho a informação de quem é o Deus verdadeiro, essa espiritualidade, ela vai me conduzir para qualquer Deus, ou para qualquer entidade que seja transcendental, que seja, que extrapole a minha
capacidade ou a minha compreensão material. Né? Então, o pecado não tirou, não apagou a fagulha de eternidade e nem anulou o senso de espiritualidade. Então, por isso que eu tenho que pregar, porque eu entendo que todo mundo, que todos os seres humanos, tem essa fagulha de eternidade e tem esse senso de espiritualidade. Então, esse é o campo de ação do Evangelho. Quando eu prego o Evangelho no poder do Espírito Santo, né, potencializado. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos que eles receberiam a virtude, o poder do Espírito Santo. Porque quem vai, a única coisa que eu preciso fazer como pregador do Evangelho, como evangelista, é verbalizar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele tem o poder de pegar a mensagem do Evangelho e permear por esse mundo, ou por esse campo de espiritualidade do homem. E aí ele vai jogando luz, na medida que o Evangelho vai sendo pregado, na medida que a pessoa vai ouvindo o Evangelho, a mente dele vai se abrindo e ele vai tendo clareza da eternidade, desse ser transcendental. Por fim, ele conhece, esse ser transcendental é nomeado e ele conhece então, e ele entende que é o Deus verdadeiro, o único Deus que fez os céus e a terra, que propiciou a ele a oportunidade de ser salvo, de ser liberto dos seus pecados. Então, ele aceita Jesus e entrega a sua vida a Jesus. E então as coisas começam a clarear. E na medida que nós vamos lendo a palavra, na medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai jogando luz no nosso entendimento. E aquilo que era trevas, que era confuso, que era ofuscado, começa a se tornar mais claro. Então, só reforçando o entendimento, né, o nosso entendimento sobre a salvação, né, que nós acreditamos na expiação ilimitada, né, que o Evangelho foi pregado, ou melhor, que Cristo morreu para salvar a todos os homens, né? Por isso que o Evangelho precisa ser pregado, enquanto que a outra corrente, eles entendem que o Evangelho precisa ser pregado porque nós não sabemos quem é que foi predestinado e quem não foi. Então, de repente, eu deixo de pregar para alguém e ele é um predestinado, então eu preciso pregar. Né? Mas nós acreditamos que nós precisamos pregar porque o Evangelho precisa atingir esse senso de espiritualidade e, a partir de então, o homem ser conduzido à verdade do Evangelho e tornar claro quem é o seu Deus. E assim nós finalizamos o segundo tópico e a síntese desse tópico diz o seguinte: a expansão de Cristo, a expansão de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Eu acho que está faltando, deixa eu conferir. Eu sabia que estava incompleto essa frase, né? A síntese do tópico 2 é o seguinte: a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Então, aí no slide está faltando a expansão do sacrifício de Cristo. Ou melhor, está faltando o sacrifício. Aqui está só a expansão de Cristo. Então, a expansão do sacrifício de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. O terceiro tópico, já caminhando para a nossa introdução, né, para a nossa conclusão, o terceiro tópico chama a nossa atenção para a evangelização local e transcultural. Então, eu preciso pregar o Evangelho na minha comunidade local, na minha cultura local, mas eu preciso também dispor de condições. Então, uma igreja genuína, uma igreja saudável, ela vai trabalhar na sua comunidade para propiciar o alcance do Evangelho para outras culturas. Então, toda igreja ela precisa ter no seu DNA esse senso missionário. Né? Então, o terceiro tópico, evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja.
Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo. Então, olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Nós recebemos uma incumbência, uma responsabilidade pesada, né, desafiadora. Para que nós pudéssemos desempenhar condições para colocar essa responsabilidade em prática, o Espírito Santo foi nos dado para uma das funções, né, do Espírito Santo, uma das ações, são várias, a ação do Espírito Santo na nossa vida, né, no processo de conversão, de amadurecimento no Evangelho, né, o Espírito Santo está presente em todo esse processo, mas uma das ações do Espírito Santo na nossa vida é nos dar poder, é nos revestir de poder, para que possamos enfrentar o desafio da evangelização, não somente local, mas também transcultural. No próximo slide, nós temos o seguinte: a evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavra, por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez, Mateus 4:23, e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, o que Jesus está pedindo para nós é o que ele começou, né? Frisando mais uma vez, ele colocou à nossa disposição o poder do Espírito Santo, ele colocou à nossa disposição o próprio Espírito Santo para que nós pudéssemos desempenhar essa responsabilidade, essa incumbência. Então você, meu irmão, minha irmã, né, que não tem sido um evangelista, um discipulador autêntico, né, peça direção a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, né? Não significa que o evangelista é aquela pessoa que sai lá na rua, na praça, entregando folheto, fazendo culto ao ar livre. Essa é uma forma de evangelizar. Mas eu posso evangelizar com a minha vida, né? Quando você é um bom pai, quando você é uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom patrão, um bom empresário, e você faz isso, né, visando o outro e permitindo que Deus reflita naquilo que você faz, você está evangelizando, porque vai chamar a atenção da pessoa. Talvez você não precisa dizer que é crente, você não precisa abrir a Bíblia, fazer um culto, mas a sua maneira de agir vai refletir o que eu chamo de virtudes invisíveis de Deus. Então, o brilho da glória de Deus vai refletir na sua vida e vai chamar a atenção dessa pessoa. E essa pessoa vai ficar curiosa, vai começar a observar a sua vida e vai oportunizar, então, o momento de você falar do Evangelho, né? E, claro, né, isso é a pregação do Evangelho indiretamente, mas diretamente você pode usar o seu talento, os seus recursos para promover a obra missionária, para promover a obra de evangelização, né? E aonde Deus te colocou como empresário, como profissional liberal, como empregada doméstica, como governanta lá na casa do seu patrão, se você tiver em sintonia com essa responsabilidade, entendendo que você é um evangelista, que você é um representante da palavra de Deus, um representante de Deus, você é membro da agência representante de Deus aqui na terra. O Espírito Santo vai te oportunizar e vai te dar condições de você falar do Evangelho, falar de Deus para as pessoas que você convive com elas. Continuando o item 2, o segundo subtópico, diz o seguinte, fala sobre as missões, né? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico.
étnico. Né? Então, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Então, o objetivo do evangelho, meus irmãos, não é padronizar. Né? É claro que o evangelho, que os cristãos têm uma cultura própria, mas respeitando a sua etnia e a cultura de cada país, de cada nação. Então, por isso que o evangelho, nós aprendemos que o evangelho ele é transcultural, porque ele vai para além das culturas, respeitando a cultura de cada etnia. Então, basicamente, enquanto o evangelismo é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todos os homens, missões é o ato de expandir o evangelho para outras culturas. Então, ficou claro? Então, enquanto o evangelho é o ato de pregar o evangelho, né? Comunicar as boas novas de salvação para todos os homens, missões é o ato de expandir. Então, o evangelismo é você falar, é você pregar, é você deixar que as suas atitudes, seu comportamento fale de Deus. E missões é você fazer com que o evangelho ultrapasse as fronteiras da nossa cultura. O terceiro subtópico, o desafio de hoje, né? Próximo slide aí, o desafio hoje. Então, qual é o nosso desafio hoje? É pensar em missões, mas não só pensar, vivenciar. Né? Acho que nunca foi tão urgente, né, fazer missões, ou propiciar que a mensagem do evangelho se espalhe, chegue ao alcance do maior número de pessoas, porque nós sabemos que a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, está muito perto, meus irmãos. Tudo isso que nós estamos vivendo, né, essa pandemia, esse vírus de proporções mundiais que não respeitou nação pobre nem rica, pessoas ricas ou pobres, cultura. Hoje nós sabemos que é uma pandemia porque está em todo mundo e por mais que a ciência, por mais que as autoridades de saúde se desdobrem, não consegue frear, anular o efeito desse vírus. Nós sabemos que isso, meus irmãos, é prenúncio, é um aviso claro de que Jesus está voltando. Então, nunca foi tão urgente nós pregarmos o evangelho, fazer com que o evangelho seja alcançado. Né? Então, que o Espírito de Deus chame a nossa atenção, grite nos nossos ouvidos sobre essa necessidade e sobre o tempo que nós estamos vivendo. Né? Às vezes eu fico vendo, né, claro que todos nós queremos, irmãos, que isso passe, né, que tenha um fim. Né? Mas nós precisamos mais do que querer ver o fim de tudo isso que está acontecendo, nós precisamos entender o porquê de tudo isso e em que lugar das Escrituras o que nós estamos vivendo mundialmente hoje, isso se encaixa. Né? Então, esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre isso e à luz de Filipenses capítulo 4, se não me falha a memória, né? Versículo 11, 12 e 13, né, quando Paulo fala do contentamento, que ele aprendeu a estar contente, né, na fartura, na escassez, na doença, na saúde. Né, e aí o versículo 13 diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu estou pronto para viver ou para morrer. Então, eu acho que nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de buscar a Deus e dizer, nos apronta, né? Para viver ou para morrer. Então, se é para viver, eu estou pronto. Se é para morrer, eu estou pronto. Né? Então, entender que esse momento que nós estamos vivendo é prenúncio claro de que Jesus está voltando e que precisa gritar no nosso ouvido, pelo menos uma coisa, né? Pregue o Evangelho. Torne conhecida a mensagem do Evangelho. Porque pessoas estão morrendo e pessoas estão indo para o inferno. E a responsabilidade minha e sua como igreja é de vocalizar, é de verbalizar o Evangelho. Deus não deu essa responsabilidade a outra criatura, a outro ser criado. Ele deu a mim, Ele deu a nós, Ele deu à igreja. E eu e você fazemos parte
dessa igreja. Fechando o tópico 3, a síntese do tópico diz o seguinte: a evangelização local é transcultural, é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. A conclusão encerra essa lição com a seguinte reflexão, né, sobre o que nós estudamos. A pregação do Evangelho, está apagado, aqui no meu slide está apagado, deixa eu só achar a conclusão aqui, né? As boas novas do Evangelho são poder de Deus, né, para salvação e libertação disponível a todos os povos. Olha quanta palavras fortes e poderosas só nessa frase, né? As boas novas do Evangelho são poder de Deus. Então, boas novas, poder de Deus, salvação, libertação. Então, isso é Evangelho. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida, né? Então, olha que coisa gloriosa é o Evangelho, né? Boas novas, poder de Deus, salvação, libertação. Mas precisa de alguém, precisa de mim, precisa de nós, de você, de nós, para levar essa mensagem. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Por quê? Porque ela é boa notícia, ela é notícia nova de salvação. Então o Evangelho não envelhece, o Evangelho é novo, porque a fonte do Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Então o Evangelho não, a mensagem do Evangelho, se você pegar a mesma mensagem, principalmente, vamos falar aqui da nossa denominação Assembleia de Deus, né? Que o lema, quando ela foi iniciada lá no século passado, há mais de 100 anos atrás, qual era a mensagem da Assembleia de Deus? Jesus Cristo salva, cura, liberta, Jesus salva, batiza e leva para o céu. Jesus salva, batiza o Espírito Santo e leva para o céu. Basicamente, era essa a mensagem, né? E continua sendo, porque a mensagem do Evangelho é simples. Nós não precisamos de rebuscar, de reinventar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é simples. Nós precisamos descomplicar o que muita gente tem complicado. Então, vamos pensar nisso, né? Nós não precisamos inovar o Evangelho. Nós precisamos entender as culturas, o movimento que a sociedade faz para poder ter acesso a ela. Mas a mensagem do Evangelho, ela é simples. O que muitas vezes nós fazemos é querer, porque a sociedade está em constante movimento, nós queremos complicar, nós queremos agregar na mensagem do Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus é simples. Então, vamos ter essa lição de hoje como um chamativo, como um despertamento, que o Espírito Santo tenha liberdade para nos despertar para o tempo que nós estamos vivendo e para o nosso papel como igreja. E assim, nós finalizamos mais uma lição. Desejo que o Espírito de Deus convença, tenha liberdade para falar melhor ao seu coração. E convido você que está aí nos assistindo na sua casa, curve a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade e que o Espírito Santo tenha plena liberdade nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por mais essa oportunidade. A tua palavra, Senhor, aprendendo sobre essa lição, Senhor, que vai chamar a nossa atenção para a nossa responsabilidade como indivíduo e como igreja, de levarmos a mensagem do Evangelho. Pai, quanta responsabilidade, mas quanto privilégio e quanta responsabilidade, mas nós sabemos que nós temos o poder do Espírito Santo que vai nos dar todas as condições. Então, Senhor, nos liberta do medo, nos liberta da covardia, nos liberta da estagnação, desperta-nos, ó Pai, para
fazermos cumprir o propósito para o qual a igreja foi instituída, para a qual ela foi legitimada. E eu preciso entender que, como indivíduo, eu faço parte da igreja, Senhor, que a mensagem do Evangelho não é papel do líder maior da igreja, do pastor ou do líder de departamento. A pregação do Evangelho é responsabilidade de cada crente. Me ajuda, Senhor, dá-me sabedoria para usar os meus dons, os meus talentos, Senhor, naturais e espirituais, para que a mensagem do Evangelho alcance o maior número de pessoas. Senhor, que esta lição que está sendo transmitida, Senhor, pelas nossas redes sociais, possa alcançar pessoas, possa ser, Senhor, também um instrumento do Evangelho, da mensagem de salvação, para que pessoas possam ouvir essa mensagem, ouvir essa lição e se decidir, ser tocada pelo Teu Espírito e possa tomar uma decisão por Ti. Pai, eu encerro agora pedindo a Tua bênção sobre cada família. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã. Dá-nos, Senhor, uma tarde abençoada, uma semana debaixo da Tua mão. Continua, Senhor, guardando os Teus filhos, guardando a Tua igreja. Continua, Senhor, confortando os nossos irmãos que têm sofrido perda de entes queridos, têm sofrido prejuízo, Senhor, em decorrência desse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que o Teu Espírito é o consolador por excelência. Então visita essa família enlutada, visita, Senhor, essa família, Senhor, que está perdendo a esperança ou que já perdeu. Entra, Senhor, nesta casa, nesse lar e leva, Senhor, esperança, salvação a essa família. É o nosso pedido e a nossa gratidão no nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.